A localização exata deste lugar permanece um mistério. Platão mencionou que ficava além do Ducado de Gadira e situado entre a África e a América. Reza a lenda que o lugar desapareceu repentinamente, engolido pelo oceano como resultado de algum desastre ou da ira dos deuses. Esta é a mítica Atlântida. Com algumas raras exceções, a Atlântida sempre foi procurada no Oceano Atlântico ou ao longo de suas costas, mas ainda não foi encontrada. Afinal, é mítica por uma razão. No entanto, em 1986, uma descoberta acidental na costa do Japão despertou a curiosidade dos pesquisadores. Muitos se perguntaram se talvez tivéssemos procurado no lugar errado durante séculos. Uma estrutura semelhante a uma pirâmide com túneis, escadas, terraços e cobrindo uma área equivalente a vários campos de futebol nos impressiona com suas formas claramente artificiais. No entanto, a profundidade impediu o mapeamento detalhado do local naquele momento. Se ao menos pudéssemos drenar o oceano por um curto período de tempo, quase 40 anos depois, graças aos avanços da tecnologia de digitalização e visualização, agora podemos fazer exatamente isso. Hoje veremos imagens incrivelmente detalhadas e realistas do que poderíamos ver se drenássemos o oceano neste lugar misterioso. E quando a água baixar, teremos acesso a vistas com as quais os mergulhadores só poderiam sonhar. Será que o monumento Yonaguni é a Atlântida perdida? A ilha de Yonaguni marca o ponto mais ocidental e meridional do Japão. Grandes cardumes de tubarões-martelo se reúnem aqui em fevereiro e março, atraindo mergulhadores de todo o mundo. Em 1986, Kihachiro Arataki, mergulhador profissional e presidente da Associação de Turismo da ilha de Yonaguni, se deparou com algo muito estranho durante um de seus mergulhos. Um monumento composto por um sistema de terraços e elevações geometricamente precisos que se transformavam uns nos outros. Isso levou o mergulhador a acreditar que o monumento era feito pelo homem. Ele compartilhou a descoberta com o público e imediatamente a mídia ficou repleta de manchetes sensacionalistas. A pequena ilha de Yonaguni rapidamente se tornou um imã não apenas para mergulhadores, mas também para jornalistas, escritores de ciência popular de credibilidade variada e até mesmo cientistas renomados. Seguiu-se um debate acalorado. Tratava-se apenas de uma formação natural exótica ou realmente de uma estrutura feita pelo homem, cuja origem e finalidade permanecem desconhecidas? O que havia de tão especial neste lugar? Por que ele fascinava tantas pessoas? Em breve você descobrirá as respostas. Ao longo dessas décadas, houve algumas expedições sérias ao monumento Yonaguni, tentando encontrar evidências convincentes a favor da teoria natural ou da teoria artificial. E elas realmente encontraram algo. No entanto, antes de examinarmos as evidências, artefatos ou conclusões, vamos parar um momento para apreciar nossa tecnologia avançada e observar esse objeto enorme. Como ele seria se a água tivesse desaparecido completamente? Sim, estamos prestes a drenar o oceano agora e ver o que há no fundo. Assim, levantamos as comportas da nossa barragem imaginária e a água começa a escoar rapidamente. Quase imediatamente, o topo da misteriosa estrutura emerge, uma vez que se encontra apenas alguns metros abaixo da linha de água. A água continua a baixar rapidamente, revelando-nos novos níveis de terraços. Estes emergem abruptamente, como se saltassem da água, sugerindo que são muito planos e parecem ter sido intencionalmente concebidos dessa forma. À medida que a água recua, revela detalhes ainda mais surpreendentes aos nossos olhos. Agora vemos formações escalonadas que só podem ser chamadas de escadas. Ao mesmo tempo, objetos de pedra adjacentes à estrutura principal emergem da água. À medida que a água recua, atinge o fundo, expõe cavidades nas paredes que se assemelham distintamente a entradas de labirintos, até mesmo portões inteiros, ou uma entrada cerimonial para este castelo caprichoso. E quando o fundo fica exposto, uma criação majestosa de forças desconhecidas se apresenta diante de nós em toda a sua magnificência. Somente depois de removermos a água é que podemos compreender plenamente o quão grande e incomum é esse objeto. A estrutura central do monumento tem cerca de 43 metros de altura. Um dos lados tem 183 metros de comprimento, o segundo 150 metros.
Nas proximidades existem objetos com designs semelhantes, mas em escalas menores, atingindo cerca de 10 metros de altura. Finalmente, podemos examinar todo esse conjunto arquitetônico em detalhes e revisar as conclusões de cientistas entusiastas sobre a imagem desse lugar notável. O defensor mais convicto da origem artificial do monumento Yonaguni foi Masaaki Kimura, professor da Universidade de Ryukyu. O objeto está diretamente alinhado com seus interesses científicos, já que Kimura é especialista em geologia marinha e sismologia. Ao longo de 10 anos de pesquisa e mergulhos subaquáticos em busca de novos fatos e evidências, ele afirmou repetidamente a criação artificial do monumento nos círculos acadêmicos, colocando em risco seu nome e reputação. Afinal, ele teve que cooperar com Graham Hancock. Ele é um conhecido escritor e jornalista britânico, autor de mais de uma dúzia de livros e 2 documentários, nos quais propõe uma visão alternativa sobre mistérios históricos, busca civilizações antigas desconhecidas e explora o patrimônio cultural em todo o mundo. Nos círculos acadêmicos, os métodos de Hancock são frequentemente rotulados como pseudocientíficos. No entanto, ele envolveu um cientista de verdade em sua pesquisa, Robert Schoch, que fez uma contribuição significativa para desvendar os mistérios do monumento Yonaguni. Em breve apresentaremos Robert Schoch em nossa história. Hancock propôs uma ideia interessante sobre o monumento Yonaguni. A inclinação do eixo da Terra é de 23 graus e 27 minutos. Assim, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio também se situam a 23 graus e 27 minutos ao norte e ao sul do Equador, respectivamente. Mas nem sempre foi assim. É sabido que a inclinação do eixo muda periodicamente de cerca de 22 graus para 24 graus, ao longo de dezenas de milhares de anos. E há 10 mil anos, poderia muito bem ter sido exatamente 1 grau a mais do que hoje, 24 graus 27 minutos. Pelo menos não há evidências científicas diretas para refutar isso. Você sabe o que isso significa para nós? Esta é a latitude exata onde se localiza a pequena ilha de Yonaguni, o que torna isso 2 vezes mais intrigante. Hancock conclui que os monumentos descobertos são santuários construídos no Trópico de Câncer. Isso significa que a civilização mítica que construiu o monumento não só possuía habilidades decentes de terraformação, mas também tinha certo conhecimento astronômico para criar objetos orientados astronomicamente. É claro que isso pode ser apenas uma coincidência. Bem, então, quais argumentos o professor Kimura apresenta? Eles estão todos bem diante de nós. A forma do monumento assemelha-se a uma pirâmide ou a um castelo. O monumento tem muitos degraus pequenos com cerca de 20 centímetros de altura. Podiam ter sido usados como uma escadaria, cujo modelo se assemelha de forma desarmante a lances de escadas. Alguns elementos do monumento dificilmente poderiam ter sido formados pelas ondas e pelo movimento da água. O monumento é delimitado por algo semelhante a uma estrada, quase sem fragmentos de rocha, o que também contradiz a ação das forças naturais. A estrada é cercada por um muro de pedra. O professor aponta outras características interessantes. Na parte inferior, vemos algo que se assemelha claramente à entrada de um grande castelo abandonado. E, de fato, um túnel leva ao monumento. No final, o caminho se abre para uma escadaria. Além disso, aqui vemos saliências que se assemelham a montes de formato peculiar, que lembram notavelmente uma tartaruga. Além disso, no topo do monumento vemos um estranho recesso triangular. Sua natureza e finalidade eram totalmente desconhecidas até drenarmos o oceano. Assim que a água baixou, esse lugar imediatamente se tornou muito semelhante a uma piscina exótica, talvez um local de relaxamento para membros de uma civilização desconhecida. Mas apesar de todos esses indicadores claros de uma origem artificial, precisávamos da evidência mais convincente, vestígios dos próprios criadores do monumento, e de fato os cientistas descobriram algo. Durante uma das expedições, os pesquisadores encontraram alguns artefatos, pedras perfuradas com símbolos, raspadores primitivos e até mesmo algo parecido com desenhos de um certo animal semelhante a um touro. Então, esse foi o momento em que os defensores ficaram entusiasmados, pois os vestígios dos criadores do monumento finalmente foram encontrados. No entanto, foi exatamente aí que começaram as decepções.
Em primeiro lugar, as descobertas foram bastante escassas. Em segundo lugar, a pesquisa mostrou que esses artefatos não pertenciam aos míticos lemurianos, mas à cultura local de Ryukyu. E sua idade não passa de 2 a 5 mil anos. Um dos membros da expedição era o já mencionado Robert Schoch, professor adjunto de Ciências Naturais na Faculdade de Estudos Gerais da Universidade de Boston. O pesquisador expressou sua convicção de que Yonaguni é uma estrutura natural. Schoch afirma que não encontrou nada feito pelo homem durante a investigação. Ele observa que toda estrutura de pedra é um monólito, não algo construído a partir de blocos. Além disso, essa massa é composta por arenito, um tipo de rocha que tende a se fraturar ao longo de seus planos. Daí as linhas retas, os ângulos agudos, as superfícies que lembram alvenaria e assim por diante. Mas os argumentos de Schoch não terminaram aí. Ele continuou possivelmente não sem pesar e refutar a teoria otimista. As ilhas japonesas são uma região com grande atividade sísmica, portanto não é surpreendente que a rocha seja tão propensa a fissuras, especialmente em ângulos de 90 a 60 graus entre si, levando à formação de formas geométricas rígidas, degraus retangulares, triângulos e losangos. No entanto, ele expressou a opinião de que o monumento teria sido posteriormente modificado por seres humanos. Então, como o professor Kimura reagiu a essa crítica? Durante muito tempo, ele manteve firmemente a convicção de que o monumento era obra do homem, e eis o motivo. Apesar da semelhança entre as rochas de Yonaguni, existem diferenças muito pronunciadas entre elas. Em uma área confinada, elementos de tipos completamente diferentes acabam muito próximos uns dos outros. Por exemplo, um rosto com bordas afiadas, buracos redondos, uma descida em degraus e uma trincheira estreita perfeitamente reta. Se a causa fosse apenas a erosão natural, seria lógico esperar formas idênticas em toda a rocha. O fato de elementos tão diferentes estarem lado a lado sugeria fortemente sua origem artificial. No entanto, até mesmo Kimura acabou admitindo que o monumento não poderia ter sido construído inteiramente por seres humanos. Atualmente, ele também apoia a ideia de que a natureza criou a forma inicial, que poderia ter sido aprimorada pelos seres humanos. Durante discussões científicas, o termo terraformado ganhou um novo significado, que os pesquisadores usam para descrever a natureza do objeto. Originalmente, esse termo apareceu na ficção científica para denotar mudanças que os seres humanos fazem na paisagem e no clima de outros planetas. Atualmente, nem todos os mistérios de Yonaguni foram desvendados. Algumas coisas ainda permanecem incertas. Nas proximidades do monumento subaquático, foi descoberta uma caverna com uma série de estalactites. Pesquisas utilizando berílio 10 indicaram que sua formação cessou há pelo menos 10 mil anos. Em outras palavras, essa é a época em que o mar inundou essa parte da Terra e o próprio monumento. Afinal, estalactites não podem se formar debaixo d'água. Essa datação coincide totalmente com as estimativas das mudanças ocorridas no nível global dos oceanos no passado. Com base nisso, os geólogos estimam que a idade do monumento esteja entre 10 mil e 16 mil anos. Nesse contexto, a ideia de Graham Hancock de que Yonaguni estava posicionado exatamente no Trópico de Câncer na época de sua criação começa a parecer mais plausível. O monumento Yonaguni quase certamente não é um vestígio da Atlântida. No entanto, não se descarta a possibilidade de ser mais do que apenas uma rocha com uma forma estranha.